Bem-vindos a mais um vídeo de programação aqui da nossa disciplina de lógica do curso do IFRS. No vídeo de hoje eu quero mostrar algo que pode ser surpresa aí para muitos, que é eu ter matrizes que não são retangulares, né? Então, vou pegar aqui parte do exemplo do vídeo anterior. A gente tinha uma matriz sempre triangular. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz 5 por 4, ele vai ter esse formato aqui. Mas como a gente viu lá no primeiro vídeo sobre matrizes, matrizes são objetos, né, referências, que nada mais são do que vetores de vetores. Eu tenho um vetor de linhas, e aí eu tenho, para cada linha, eu tenho um outro vetor que seriam suas colunas. Então, significa que eu posso pegar um problema que não seja simplesmente retangular, né? Por exemplo, um problema onde o usuário quer definir a quantidade de colunas em cada linha, e trabalhar com a matriz a partir daí. Isso é possível ser feito em Java também, inclusive usando o mesmo código aqui que a gente criou lá no primeiro vídeo para mostrar essa matriz, já que eu sempre trabalhei aqui com ponto .length e com matriz, a linha da matriz ponto .length, automaticamente esse código vai conseguir mostrar essa matriz de maneira adequada. O importante é só a gente entender como que eu posso inicializar essa matriz. Então, imagina o seguinte, ó. Eu vou remover aqui a quantidade de colunas da minha matriz e eu vou remover aqui a definição de colunas da minha matriz. Ou seja, eu vou iniciar só a parte de linhas dessa matriz. Claro que eu posso compilar isso aqui para ver o que vai acontecer, mas vocês vão ver que vai acontecer alguma coisa estranha. Eu vou colocar o 5 ali, ó, ele vai dar um null pointer. Por quê? Porque ele instanciou apenas a quantidade de linhas. Agora, em cada linha, eu preciso dizer o que tem ali. Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos fazer aqui um for que vai passar por essa quantidade de linhas, certo? Ou seja, pelo matriz.length. Então, eu vou pegar nesse for aqui e vou associar a minha matriz nessa linha que eu estou passando, ou seja, meu índice, meu contador, a palavra que vocês preferirem utilizar aí para entender. Normalmente a gente utiliza a letra I. E eu vou dizer que isso aqui é igual a um novo vetor, certo? Matriz nada mais é do que um vetor de vetores. E aqui eu vou colocar sempre tamanho 3, só para exemplificar, né, pessoal? Só para exemplificar. Então, significa que a minha matriz vai ter sempre 3 colunas. Compilei, executei meu código e está ali a minha matriz 5 por 3. Notem que eu defini apenas o número de linhas e o número de colunas eu defini aqui em hard-coded. O que isso aqui tem de interessante? Opa, então significa que se isso aqui é uma variável, eu consigo inclusive mudar, né? Por exemplo, aqui eu posso colocar o valor de i também. Então, a primeira matriz, a primeira linha tem tamanho 0, não tem tamanho nenhum. A segunda tem tamanho 1, a terceira tem tamanho 2 e assim sucessivamente. Para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar, eu vou colocar i mais 1 aqui, só para a primeira já ter algum tamanho, tá bom? Então, vamos lá, compilar isso aqui. Com 5 linhas, eu tenho uma matriz triangular, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma parte só da matriz. O que acontece? Ó? A primeira linha da matriz, quando meu i é igual a 0, eu digo que nela eu estou criando um novo vetor com o tamanho de i mais 1. Como o meu i vale 0, o tamanho dele é 1. E por padrão em Java, inteiros são inicializados em 0, está aqui meu único 0. Para a segunda linha, o meu i vai ser 1, i mais 1 vale 2, então eu tenho 2 colunas. E assim eu vou criando a minha matriz dinamicamente. Outra coisa interessante é eu perguntar para o usuário, né? Ó, para a linha... Normalmente, usuários entendem as linhas assim, né? Diferente de nós, programadores. Quantos valores serão associados? Algo assim, né? E aí, aqui, eu vou ler a quantidade, ou o tamanho dessa linha, né? Então, int, tamanho da linha, na verdade, é o número de colunas, né? Colunas da linha. In.nextInt. E agora, eu vou colocar aqui na criação desse vetor, ou seja, na criação dessa linha, para cada linha eu tenho um vetor, a colunas da linha. O resultado disso, pessoal, é que quando a gente compila e executa,
Imagina que eu tenho lá 5 linhas, a primeira linha tem tamanho 5, a segunda linha, ó, para a linha 2, quantos valores serão associados? Vão ser apenas 2, 3, 8 e, sei lá, 4. E aí agora a gente tem nossas matrizes não mais tão regulares. Isso é algo bastante interessante. Muita gente fala que Java é muito rígido em relação ao que dá, ao que não dá para fazer. Tem a rigidez em relação à tipagem? Sim, tem. Mas em relação a métodos, em relação a matrizes, em relação a referência, objetos, ponteiros, tem muita coisa bacana que dá para fazer. Eu acho isso muito legal. Dá para se desafiar a criar coisas muito interessantes, tá certo? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e até o próximo.